Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, 18 de abril, estamos aqui com a continuidade da série O Plano Salvador de Deus. Vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, estende as tuas mãos poderosas, meu Deus, e flui através do Espírito Santo. Ó Deus, o entendimento, a revelação da tua palavra para todos quanto vamos ouvir a voz da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem irmãos aí no seu trabalho, na escola, em sua casa, a Bíblia, a palavra de Deus. O assunto de hoje é a segunda parte, arrependimento. Faz parte da série deste assunto, o plano salvador de Deus. Baseamos esta meditação de hoje em Mateus, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: Mateus, capítulo 3, versículo 2. E dizendo, quem falou? Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Melhor dizendo, corrigindo, isto foi João Batista. Mas em outra parte, mais lá na frente, Jesus também diz a mesma coisa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que significa arrepender-se? É voltar-se ao contrário, dar uma volta de 180 graus. Você vai aqui assim, nessa direção, e volta em sentido contrário. Significa se voltar do caminho errado e voltar para o caminho certo. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Deus, na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo. E isto é se arrepender, deixar os caminhos errados e entender o caminho certo através da palavra de Deus para a salvação e deixar os caminhos errados. Foi o que o Senhor Jesus disse: deixe o perverso o seu caminho e converta-se ao Senhor. É este o plano de Deus, que o homem reconheça que é pecador, se arrepende e volte-se para Ele, para que assim possa ser perdoado. Vamos falar de 2 pontos aqui. Primeiro, o significado do arrependimento e o que é se arrepender. O que Deus quer, que se arrependa e, consequentemente, ser batizado. Vamos falar desses 2 pontos. Arrependimento significa mudança de mente. Foi o que o Senhor Deus disse, falando tanto com Jeremias como Ezequiel: dar-vos-ei um novo coração, uma nova mente, para que assim o homem não viva mais pela sua própria mente, seus pensamentos, porque na natureza humana e pecaminosa, pelo pecado que veio através da desobediência de Adão, o homem só tem o pensamento, a mente da natureza pecaminosa. Mas através de Cristo, por meio do Espírito Santo, Deus nos dá uma mente voltada para Ele, para agradar e ter prazer pelas leis de Deus. É isso que Deus quer fazer na vida daquela pessoa que se arrepende, dar uma nova mente,
mudar os comportamentos e começar a viver uma nova vida, em novidade de vida, assim como está escrito na palavra de Deus no livro de Romanos, que Deus em Cristo nos dá uma nova vida. E também está escrito isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que em Cristo somos uma nova criatura. E fizemos uma pontuação a esse respeito para entender melhor o que é o arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20, diz o seguinte: mas anunciei, quem estava falando aqui era o apóstolo Paulo, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, ao povo de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Deus estava, através do apóstolo Paulo ali, falando para aqueles príncipes, para aqueles governadores que ali estava Paulo sob a custódia deles, para serem de alguma forma condenados por alguma questão religiosa. Mas ali Paulo aproveitou a oportunidade e falou sobre o arrependimento, o plano salvador de Cristo. E é assim que Deus quer, que todos venhamos ao pleno conhecimento da graça, da salvação, para que ninguém perca a oportunidade de conhecer e saber que Deus quer nos perdoar, quer que venhamos nos arrepender, para que possamos ter direito à presença de Deus, porque a palavra de Deus diz claramente que em Cristo é que somos reconciliados e temos paz com Deus. A esse respeito está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 1. Continuando a segunda parte, e aqui concluímos: arrependei-vos e sede batizados. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui fechamos a Bíblia. Pedro estava ali pregando ao povo e muitos entenderam e se renderam ao plano salvador. E porque ele disse: e sede batizado. O batismo é sinal, simbolismo de uma pessoa que quer morrer, que quer deixar aquela vida inclinada para o erro e assim ser batizado. Foi o que Jesus disse: e por todo mundo pregai o Evangelho e batizai para a remissão do pecado. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. A salvação é algo que se processa através de uma decisão de a pessoa não querer mais o caminho errado e assim se voltar para Deus, e assim, consequentemente, a pessoa vai dar a confirmação que quer isso quando se batiza. O batismo significa imergir, deixar, sepultar, não querer mais aqueles caminhos e aqueles desejos, e ali seguir o caminho no temor de Deus para viver a vontade de Deus. Nós iremos falar mais algo sobre isso nos próximos
capítulos, dos outros assuntos que se fala sobre a regeneração. Deus abençoe. Vamos falar com Deus agradecendo por mais uma meditação. Senhor nosso Deus, te louvamos por este assunto, pelo que tua palavra ensina para o caminho da salvação. Abençoe cada um de nós e venha sobre nós o teu temor para desejar fazer tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Ótima sexta-feira. Até a próxima.